Olá, voltamos para a segunda parte da nossa aula de número 20. Nessa aula a gente vai falar sobre memória virtual. Vamos começar então falando da motivação, né? O que levou a gente a trabalhar com memória virtual? Bom, vamos imaginar que a gente queira executar várias aplicações de maneira simultânea no computador. E que esse computador tem uma quantidade de memória limitada. Então a gente tem uma quantidade de memória total limitada, de tal forma que o somatório da memória necessária para a execução de cada uma das aplicações, vou chamar aqui de aplicação 0, aplicação 1 e assim sucessivamente, aplicação 2, é maior do que a quantidade de memória que a gente tem fisicamente disponível na máquina. Só que se a gente for observar, a aplicação 0, apesar de usar uma determinada quantidade de memória, ela não usa toda essa memória de maneira simultânea. Ela usa uma fração dessa memória de maneira simultânea. Mesma coisa em relação à aplicação 1. Ela não vai usar todo esse bloco de memória simultaneamente. Ela provavelmente vai precisar, num determinado momento, de uma pequena fração dessa memória. Idem para a aplicação número 2 e para qualquer aplicação que vocês imaginarem. Então, apesar da demanda ser grande, a todo momento, se a gente for observar, o que cada uma dessas aplicações de fato precisa é algo que cabe na memória principal. Então, se a gente for examinar e for somar essas memórias, com uma quantidade muito menor, a gente consegue atender simultaneamente a demanda dessas três aplicações. Então, a ideia é que na memória principal só fique aquela fração dos dados que a gente precisa num determinado momento. E todos os outros podem ficar armazenados, por exemplo, num espaço de memória que seja suficientemente grande para armazenar todas essas informações, né? Todos esses dados, essas instruções, ou seja lá o que for, que cada uma das aplicações precisa. Então, essas informações poderiam ficar armazenadas no disco, de maneira que quando a aplicação precisar fazer uso de cada uma dessas, aliás, aqui é maior, né? De cada uma dessas posições de memória, ela vai conseguir acessar essas posições de memória através do disco. Então, a gente acessando um endereço de memória que o A0 precise e que não esteja atualmente na memória principal, não tem problema. Vamos trazer essa informação do disco. Bom, há uma segunda motivação também para o uso da memória virtual. Nós, pelo menos nos sistemas operacionais decentes, queremos que uma aplicação não acesse o espaço de memória destinado a uma outra aplicação. A gente quer que haja uma proteção. Está tão protegido que a caneta não está nem funcionando. A gente quer que uma aplicação fique protegida da outra. Não vou nem tentar escrever porque o negócio aqui não está funcionando. Eu quero que os dados que eventualmente guardam aqui informações do cartão de crédito ou informações bancárias, ou seja lá o que for sensível de um determinado usuário, não sejam simplesmente acessados por uma outra aplicação maliciosa que eventualmente queira acessar aqueles dados que não deveriam ter sido acessados. Então, a gente quer proteger que uma área de memória que pertence a uma aplicação eventualmente acesse a área de memória que pertença a uma outra aplicação diferente.
Bom, observem que quando a gente escreve o nosso código, e a gente viu na primeira parte do curso um pouco a esse respeito, a gente não sabe exatamente em que endereços de memória a nossa aplicação vai executar. A gente sempre faz referência, se vocês forem voltar lá para as primeiras aulas, a uma faixa de endereço que vai lá do 0 até um FFF alguma coisa, vou botar reticências aqui, e representaria, aqui as reticências, que foi difícil o mouse aqui para trabalhar, mas enfim, e representaria, no caso de uma máquina de 32 bits, com endereços de 32 bits, os endereços de 0 a 4 GB. Quando essa aplicação ela é concebida, a gente não sabe em que região de memória ela vai ser armazenada e a gente não sabe com quem que ela vai executar. A gente não sabe que ela vai executar num determinado momento com a aplicação 0, com a aplicação 1, com a 2, com a 3, ou seja lá quem for. Então, nada disso é conhecido em tempo de compilação. Então, observem que a gente precisa de mecanismos que nos permitam implementar todas essas características em tempo de execução. Até porque a própria aplicação muda ao longo da sua execução. No sentido de que, num determinado momento, a gente está usando uma quantidade de memória, por exemplo, a heap e a pilha. Então, aqui seria a pilha, sempre do endereço mais alto para o mais baixo da memória, e aqui seria a heap, do endereço mais baixo para o mais alto de memória. Então, a quantidade de memória que a gente usa na heap e na pilha também varia dinamicamente. A gente pode alocar objetos, alocar estruturas de dados, alocar, enfim, qualquer coisa dinamicamente, com ponteiros, e a heap vai aumentando. E a gente pode chamar funções, chamar procedimentos, armazenar variáveis dentro dessas funções ou desses procedimentos, e a pilha também pode crescer dinamicamente. Então, a quantidade de memória alocada pode variar ao longo do tempo. Em cada aplicação, ela precisa ter seu espaço de endereçamento privativo, com uma faixa de endereços que são acessíveis apenas àquela aplicação, que não podem ou que não vão ser acessadas por outras aplicações. Então, a memória virtual é um mecanismo que é implementado com o auxílio do sistema operacional. O hardware dá algum suporte para que isso seja feito pelo sistema operacional em tempo de execução, de modo que o programador tem a ilusão de que ele tem um espaço de endereçamento, por exemplo, de 4 GB. Ainda que fisicamente na máquina você não tenha 4 GB, e ainda que fisicamente na máquina outras aplicações executem simultaneamente com você. E ainda que você tenha situações de compartilhar a memória com outras aplicações. E o sistema também protege para que uma aplicação não acesse o espaço de endereçamento da outra aplicação. Tudo isso em tempo de execução com o auxílio do hardware e com o auxílio do sistema operacional. Bom, então a primeira motivação estaria ligada a essa questão da execução simultânea, do uso da memória e por aí vai. A segunda motivação é, de certa forma, relacionada ao que eu estava falando agora há pouco. Você pode ter uma única aplicação cuja necessidade do uso de memória seja 4 GB, mas que fisicamente vai executar numa memória que só tem, sei lá, 1 GB. Então, o que vai acontecer é que
apesar dessa aplicação necessitar para sua execução de 4 GB, a gente sabe que ela não vai usar os 4 GB de maneira simultânea. Ela vai usar uma fração desse espaço. Então, a gente pode colocar aquele espaço que está sendo usado na memória e todos os demais espaços em disco. E à medida que a gente vai precisando, a gente vai trazendo os dados para cá. Antigamente, a gente, enquanto programador, sempre que a gente escrevia um código, sei lá, para uma máquina de 64 KB de memória ou 48 KB de memória, né? Como eu já cheguei a programar e ter uma máquina de 48K de memória, né? Quando você programa para uma máquina dessa e escreve um código, sei lá, de 64 KB, o que você tinha que fazer? Você tinha que dividir o seu código em segmentos, né, em partes, os chamados overlays, de tal forma que cada parte coubesse na sua memória. Você carregava aquela parte que você precisava num determinado momento e quando você não precisava mais, você jogava essa parte para o disco e carregava uma nova do disco para cá. Então era algo manual. Você fazia esse papel de fazer a divisão durante a compilação, durante a programação, melhor dizendo, do seu código em partes, e você se encarregava de ficar carregando cada uma dessas partes que você precisava para a memória e tirando aquelas partes que você não precisava mais para o disco. Então, era uma técnica que era chamada de overlay e que foi incorporada, na sua funcionalidade pela memória virtual, na sua ideia, de dividir a aplicação em partes e só carregar aquelas partes que são necessárias, mantendo em disco aquelas que não são, de modo a fazer essas operações automaticamente, para que a gente não precise se preocupar com isso, enquanto usuários do computador. Bom, mas a gente tem alguma terminologia que a gente vai usar aqui, que é um pouquinho diferente da terminologia lá da cache, e que a gente vai compartilhar com a disciplina de sistemas operacionais. Esses pedaços, ou esses blocos que a gente vai trabalhar, vão ser chamados de páginas. Então, assim como a gente tem um bloco de cache, que é composto por várias palavras, e o bloco está associado à quantidade de palavras que a gente vai trazer da memória ou de um nível inferior da hierarquia de memória para o superior. No caso da memória principal e no caso do disco, quando a gente está trabalhando com a memória virtual, esse bloco formado por várias palavras se chama página. De maneira análoga à falha de cache, nós temos a falha de página, situação em que a gente vai na memória principal à procura de uma determinada página, de um endereço que está contido numa determinada página, mas a gente descobre que aquele endereço não está presente na memória principal. Então, a gente tem que ir ao disco buscar a página. A gente tem uma falha de página. A gente chama de endereço virtual os endereços que correspondem a esse espaço de endereçamento que o usuário enxerga. Esse espaço de endereçamento que o usuário enxerga é diferente do espaço de endereçamento físico. Fisicamente, você tem um endereço físico 0 até o endereço físico equivalente lá a 1 GB na sua memória principal. Mas os endereços que a aplicação enxerga, os virtuais, aquilo que a gente usa dentro da nossa aplicação, eles não são os mesmos dos físicos. Por quê? Você pode mapear uma determinada página, A ideia é que a gente vai dividir o nosso espaço de endereçamento em páginas. Então, você pode mapear uma página virtual, um espaço que a sua aplicação enxerga lá dos endereços de 32 bits, em uma determinada posição da sua memória física.
Então, esse é o chamado endereçamento virtual, né? Ocorre um processo de tradução onde a gente vai mapear um endereço virtual em um endereço físico, onde a gente de fato encontra a informação na máquina. A gente chama de relocação a situação em que você faz o mapeamento de endereços virtuais usados por uma determinada aplicação para endereços físicos antes que o endereço seja usado para acessar a memória. Então, esse mecanismo permite a gente carregar a nossa aplicação em qualquer parte da memória, porque a gente vai traduzir, a gente vai relocar esses endereços virtuais em endereços físicos, né? E para isso, né, como eu já falei, a gente usa blocos de tamanho físico, fixo, que são as nossas páginas. Bom, a gente não vai trabalhar com segmentação aqui no nosso curso, a gente não vai falar dela, né? Isso aí vai ser objeto de estudo de vocês na disciplina de sistemas operacionais. A gente vai focar só em paginação. Mas a segmentação é um esquema de mapeamento onde os endereços eles podem ter tamanhos diferentes. Você vai dividir a sua aplicação em segmentos, onde cada segmento pode ter um tamanho diferente. E para endereçar cada uma das informações ali dentro, você usa duas informações. Qual é o número do segmento? E dentro desse segmento, qual é o offset que eu uso a partir do início do segmento? Tá? A gente não vai falar em segmentação no nosso curso. Bom, então qual é a ideia, né, que eu apresentei para vocês? A gente vai ter uma aplicação que é composta por vários endereços virtuais. Esses endereços virtuais eles vão ser reunidos em um bloco que a gente chama de página. Então, nós temos a página 0, temos a página 1 e assim sucessivamente. Então, a gente vai dividir a nossa aplicação, o nosso espaço total de endereçamento, a memória que a nossa aplicação utiliza, em blocos, em pedaços chamados páginas. E cada página dessa vai ser armazenada numa determinada posição da memória física. Então, aqui são coisas virtuais, né, que elas existem independente dos endereços de memória físicos, né, independente do armazenamento na memória principal. É uma abstração vista pelo programador, pelo compilador, né, que representa os dados da nossa aplicação. Só que esses dados eles não são necessariamente armazenados de maneira contígua na memória física. Esses dados eles são divididos em pedaços, em segmentos, até porque a gente não usa todos ao mesmo tempo durante a execução de uma aplicação, e a gente vai mapear, a gente vai usar um esquema de relocação para que cada página dessa fique num endereço físico distinto. E um processo de tradução vai fazer com que quando a gente tente acessar um endereço lá 0 da memória virtual, que esse endereço, na verdade, seja, vou chutar aqui um endereço 5000, sei lá, da memória física, que tenha uma tradução. Então, a gente vai ver como essa tradução vai ser feita. Vai ter uma tabela que faz a tradução. Aqueles dados que a gente não está usando em determinado momento, aqueles segmentos, aqueles blocos que não estão sendo usados, são armazenados em disco, como eu já adiantei para vocês. Bom, como é que a gente faz esse processo de tradução? A gente vai dividir o nosso endereço virtual, né, nosso endereço de 32 bits, em dois blocos, em dois pedaços. Um pedaço é o chamado offset da página.
Esse offset da página diz para a gente quantos bits ou quantos bytes a gente tem que pular desde o início da nossa página até encontrar a informação que a gente quer. Então, como esse offset é sempre relativo ao início da página, ele sempre vai do endereço 0, vamos dizer assim, da posição 0 da página, até a posição final. A nossa página, ela varia de tamanho de sistema operacional para sistema operacional. A gente vai adotar aqui, né, uma situação em que nossa página tem 4K de tamanho. Ou seja, eu consigo armazenar nessa página 1024 endereços, está diferente, está difícil fazer aqui, 1024 palavras diferentes aqui dentro. Então, o que eu vou fazer é saltar até 1024 palavras a partir do início da página para que eu possa pegar a informação que eu quero. Ora, 1024 palavras ou 4K bytes representam, né, 1K, imaginando na base 2, seria 2 a 10, vezes 4, 2 a 2. Então, eu preciso de 12 bits para poder endereçar qualquer byte dentro dessa página. Eu tenho 10 para endereçar a minha palavra e mais 2 bits para endereçar qualquer dos 4 bytes dentro da palavra. Então, com 12 bits, eu consigo endereçar um byte qualquer dentro da minha página. Os 2 bits menos significativos para endereçar um byte dentro da palavra e os outros bits para endereçar uma palavra dentro da página. Então, é meu offset da página. Isso não muda, né? Isso para qualquer página sempre vai ser da mesma forma, do endereço 0 até o endereço equivalente a 4K, né? No caso da gente estar pensando em bytes individuais. O que sobra desse meu conjunto de bits, a gente vai chamar de número da página virtual. Então, esse número da página é que identifica cada uma das páginas, página 0, página 1, página 2, página 3, e assim sucessivamente. Vejam que eu tenho do bit 12 ao bit 31 para poder endereçar a minha página. Com essa quantidade de bits, eu tenho 19 bits, né, do 12 ao 31, eu consigo endereçar 2 elevado a 19 páginas. Dá 524 mil e alguma coisa páginas diferentes. Então, cada aplicação poderia ter até 524.288 páginas diferentes. Essas páginas é que passam por um processo, o número da página é que passa por um processo de tradução para que eu saiba fisicamente onde ela se encontra. Eu posso também dividir essa memória física em páginas, onde eu tenho a página física 0, a página física 1, a página física 2 e assim sucessivamente. Então, esse processo de tradução vai fazer com que eu consiga, por exemplo, saber que a minha página 0 está localizado fisicamente, num determinado momento aqui, na página física 6. Então, o que esse processo de tradução vai fazer? Bom, a página física 0 tem todos os bits aqui iguais a 0. Vou colocar aqui uma
reticências, todos os bits 0 é a página número 0. Onde ela está mapeada na minha memória física? Ah, ela está mapeada na página 6. Então, a página 6, 0, 2, 4. Então, ela estaria mapeada aqui tudo 0, né? Na página física 6. Então, quando eu for gerar esse meu endereço físico, eu traduzo aquilo que é virtual para que eu saiba onde aquela página está mapeada. E aí, dentro da página, eu vou pular a quantidade de bits que eu preciso, ou de bytes que eu preciso, para chegar até a informação propriamente dita. Então, uma parte do meu endereço é copiada, que é essa parte do offset da página, que, como eu falei, não muda, né? Quer dizer, eu vou pular tantos bytes a partir daqui. Então, aqui vai ser a mesma coisa. A quantidade de bytes que eu pulo em relação ao início da página é igual. Então, por isso que eu copio essa parte do offset da página quando eu gero o endereço físico. E o endereço virtual é traduzido através de um processo que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? A gente tem uma tabela para fazer essa tradução em um endereço físico, para que eu saiba que a página 0 está contida, na verdade, no endereço físico lá, associado à página física 6. Então, a gente faz esse desmembramento aqui, né? Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui. Vejam que o número de páginas que a gente tem endereçáveis, elas não precisam bater com o nosso endereço físico, né? No caso aqui, a gente tem menos memória, tem aqui 29, 30, 31, então a gente tem 4 vezes menos memória física do que a virtual. Eu posso acessar 4 GB, mas aqui fisicamente eu só tenho 1 GB de memória. Então não tem problema. Da mesma forma, eu não teria problema nenhum, né, que eu tivesse mais bits aqui para guardar mais memória física. Eu tivesse mais memória física do que a quantidade de memória virtual, por exemplo, que um único programa utiliza. Então não tem problema nenhum. Bom, aqui a gente já falou também, né? Os bits menos significativos formam um offset da página. Com 12 bits eu já falei que a página tem 4K e esses caras não se alteram. Bom, muitas das escolhas que são feitas relacionadas, né? Muitas das opções, né, que são feitas relacionadas à nossa memória virtual levam em consideração o custo que a gente tem muito alto quando ocorre uma falha de página. Porque quando eu não encontro uma determinada página, né, sei lá, estou tentando acessar a página 6 virtual, ela não está presente fisicamente aqui, eu tenho que ir ao disco. E o disco é um dispositivo extremamente lento. Extremamente lento. Mesmo, professor, mas agora tem um SSD que é muito mais rápido. Mas ainda não é rápido o suficiente do ponto de vista da memória, do ponto de vista do processador. Então, muitas das decisões que são tomadas levam em consideração esse custo alto, né, de milhões de ciclos, muitas vezes, que precisam ser, ou que são necessários para processar uma falha de página, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é, já que a gente tem que ir ao disco, é muito caro ir ao disco, eu já aproveito e trago uma grande quantidade de informações. Então, por conta disso, é que nossas páginas são compostas de muitas palavras. Porque já que o custo de ir ao disco é muito alto, eu já aproveito e já trago muita informação, né? Vejam que
a partir do momento que eu já cheguei ao disco, transferir uma palavra a mais ou uma a menos, é lógico que não é uma palavra, né? Alguns K a mais ou alguns K a menos não faz diferença. Eu já paguei esse custo de chegar ao disco. Então, o custo maior está relacionado aqui, né? A gente vai ver as operações que têm que ser feitas internamente ao disco. Então, dado que a gente acessou a informação, mandar um byte a mais ou um byte a menos para o disco não faz tanta diferença assim. E transferir no barramento também não faz tanta diferença assim. Então, o ponto principal é a série de operações que a gente vai ver que tem que acontecer no disco de posicionar cabeças de leitura e gravação em trilhas corretas. Então, tem uma movimentação física de um dispositivo mecânico, né, um braço, fazer a transferência. Então, essas operações é que são caras. É você ficar posicionando essas cabeças de leitura e gravação. Uma vez posicionadas, ler um byte a mais ou um byte a menos não vai fazer tanta diferença assim. Então, isso explica o nosso bloco maior quando a gente trabalha com disco. Outra coisa é que a gente vai tentar usar organizações que reduzam ao máximo a falha de páginas. A gente vai usar, ou como vocês devem ter percebido, um esquema totalmente associativo. Não tem um mapeamento certo de que esse endereço tem que ficar nessa posição física. Qualquer endereço pode ficar em qualquer posição, seja da minha aplicação ou seja de outras aplicações. Então, a gente usa um esquema que tenta reduzir as falhas de página, as falhas de páginas, né? E essas falhas, eu já adiantei, são tratadas por software, são tratadas pelo sistema operacional. Porque esse custo adicional que a gente tem por fazer o tratamento em software ao invés de hardware é muito pequeno comparado a esses milhões de ciclos aqui. Executar um código, né, por pior que seja o código, né, por pior que seja o sistema operacional, e vocês devem imaginar que alguns sistemas operacionais são muito ruins, apesar de às vezes liderarem o mercado, ainda assim sai mais barato do que acessar as informações em disco. Então, esse custo acaba não sendo tão grande assim, principalmente se a gente pensar que quando a gente faz as coisas em hardware, a gente deixa aquele algoritmo estanque até o lançamento de um novo processador. Se tiver uma versão mais otimizada, uma otimização melhor, só quando lançar um novo processador que a gente vai ter acesso a ela. No caso do software, a gente tem a possibilidade de ter novas versões ou versões otimizadas ou com bugs corrigidos que têm desempenho melhor ou que, enfim, funcionam melhor do que as versões anteriores, né, sendo prontamente disponibilizadas para o usuário assim que surgem. Então, esse custo adicional é muito pequeno, né, do ponto de vista do acesso ao disco, para fazer com que a gente queira otimizá-lo ainda mais, né, fazendo com que esse custo seja ainda mais reduzindo e implementando em hardware. Bom, e outra coisa é que a gente vai usar o copyback toda vez que tiver uma escrita na memória. Ao invés de ficar atualizando a memória e o disco, não. É muito caro ir para o disco. Mesmo usando buffer, é caro, né? Seu disco vai ficar lá o tempo todo funcionando. Então faz o seguinte, modificou a memória, deixa a memória ali. Vai tirar da memória uma determinada página e ela foi modificada, aí sim você escreve essa página no disco. Então a gente usa o copyback, tendo um bit, naturalmente, para identificar que aquela página foi modificada. Agora, qual é o problema do totalmente associativo, né, da página poder estar localizada em qualquer lugar? Como é que a gente localiza ela, né, já que ela pode estar em qualquer lugar, ou eventualmente nem estar lá? Então a gente usa um esquema baseado em tabelas. Eu tenho uma tabela em que, na minha tabela, para cada página do endereço virtual, eu
digo onde fisicamente ela está mapeada. Então, como se fosse uma tabela assim. Página 0. Está mapeado no endereço físico 6. Página 1. Está mapeado no endereço 2. Página 2. Está mapeado na entrada 4. Por aí vai. Então, tem uma tabelinha, né? Tá difícil aqui, né? Se tu te pede para escrever é horroroso, que guarda esses mapeamentos. Essa tabela ela é indexada pelo número da página. Então, quero saber onde é que está o dado da página 2. Indexo pelo número da página. Ah, está no 9. Quer dizer, na verdade, essas entradas aqui eu não preciso guardar, tá? Eu sei que a entrada 0 está associada à página 0, então não preciso guardar essa informação, né? Isso é redundante. Mas a ideia é indexar a tabela pelo número da página para a gente descobrir onde fisicamente ela se encontra. Cada aplicação tem sua tabela, né? Porque cada aplicação tem um mapeamento diferente para as suas aplicações. E esse local da tabela de página, quer dizer, a própria tabela de página, ela fica armazenada em memória. É uma estrutura de dados que guarda essas informações da aplicação. Então, ela fica também na memória. E eu tenho no hardware um registrador especial, que é o registrador de tabela de páginas, que me diz onde na memória se encontra essa tabela de conversão. Então, esse registrador especial tem um endereço de memória onde começa a tabela daquele processo que eu estou executando, daquela aplicação que eu estou executando. Toda vez que minha aplicação, que a minha CPU gera um endereço, ela gera um endereço virtual. Eu vou olhar o número da página que está sendo acessado e, a partir daquele registrador especial que guarda a posição de memória onde aquela tabela se encontra, eu vou pular, a partir do início, uma quantidade dada de entradas para encontrar a posição que eu quero. Dentro dessa tabela eu tenho duas informações. Um bit chamado de validade, porque eventualmente a tabela ou a entrada, a página, pode não estar mapeada. Então aqui a validade da entrada 6 seria 0. Ela não está mapeada. Uma entrada 1 diz que está mapeada. Então, estando mapeada, ela estando presente na memória, aí eu sei que esse conteúdo aqui é válido. E eu posso usá-lo para gerar meu endereço físico. Eu copio os bits do offset da página com os bits que essa tabela me informa e gero um endereço físico. Bom, mas e se esse bit aqui está desligado? Significa que a página não está presente na memória. Então, nesse caso, é o sistema operacional que trata falhas de página. Eu passo o controle para o sistema operacional através de uma exceção, né, falha de página. O SO vai ter o papel de encontrar a página no disco, decidir onde colocar na memória principal e atualizar a minha tabela de páginas para refletir onde esse dado, essa página, foi colocada na memória. O SO, ele cria um espaço no disco para guardar essas páginas que não estão mapeadas na memória. É uma área chamada de swap. E a gente tem uma estrutura que registra onde cada página da memória virtual fica armazenada no disco, nessa área de swap. Essa estrutura de dados pode ser ou pode integrar a própria tabela de páginas. Quer dizer, minha tabela de páginas, quando o valor está 0, inválido, significa que esse endereço aqui se refere a uma entrada do disco. E quando ele está válido, se refere a uma entrada na memória física.
Então, a gente pode usar essa abordagem. Bom, o SO também cria uma estrutura que controla que processos e que endereços virtuais usam cada página, para a gente evitar que um processo tente acessar uma página de um outro processo, né? Página física de outro processo, evitando ler uma informação que não lhe pertence. Bom, mas pode acontecer um problema. E se essa memória estiver cheia, eu tive uma falha de página, eu quero ler aqui uma informação, esse bit está 0, eu quero trazer esse cara do disco para a memória, só que a memória está toda ocupada. Como é que eu faço quando a memória está toda ocupada? Ora, tem que escolher alguém que está na memória física para ir para o disco, para abrir espaço para essa nova página que está sendo acessada. Então, nesse caso, o sistema operacional vai escolher qual é a página que vai ser substituída. A página que supostamente não vai ser mais usada, deveria ser a página a ser substituída. Então, a gente pode usar o passado para prever o futuro. A página menos recentemente usada pode ser aquela escolhida para deixar a memória e ir para o disco. E a gente pode usar um bit de referência para saber quando é que foi que a página foi usada. Lógico que é uma aproximação. O que a gente pode fazer? De tempos em tempos, a gente zera todos os bits aqui relacionados a bit de referência. Não parece, mas isso aqui é um número 0. Numa informação associada à página. Tá? Eu posso ter uma informação numa estrutura de dados interno que guarda quem foi acessado. E aí, à medida que as páginas vão sendo acessadas, eu vou trocando zeros por 1. Então, essa informação me diz, desde a última vez que eu zerei, quem é que não foi usado. Então um desses caras que não foi usado pode ir para o disco para que eu possa trazer uma nova página. Então, essa seria a ideia do bit de referência. Bom, a gente vai continuar falando de memória virtual na nossa próxima aula. Na realidade, a próxima aula termina esse tópico de hierarquia de memória. Eu vou terminar de falar da memória virtual, vou apresentar alguns problemas relacionados à tabela de página. A gente vai revisitar a nossa hierarquia de memória, vendo estruturas que são comuns a toda a hierarquia de memória. E, como sempre, a gente fecha falando do mundo real, né? No caso aqui, o exemplo da hierarquia de memória de um processador da Intel e da AMD, e de falácias e armadilhas relacionadas a esse tópico. Então, nós ficamos por aqui na aula de hoje. Até a nossa próxima aula.